Senhores telespectadores, nos nossos últimos programas temos andado muito lá por cima pelas províncias do Norte. Bem, e nos próximos vamos muito lá para baixo para as províncias do Sul. Eu aproveitei a passagem para vir aqui a um lugar que não é nem Norte nem Sul, nem Leste nem Oeste. Vim ao verdadeiro centro de Portugal. Aliás, foi o Oliveira Martins que lhe chamou exatamente a este ponto onde estou, o verdadeiro coração de Portugal. Eu vou-lhes ler o texto de Oliveira Martins porque é curioso. A Serra da Estrela é a mais elevada das cordilheiras portuguesas. É o prolongamento da espinha dorsal da península. É a divisória das duas metades de Portugal, tão diversas de fisionomia e de temperamento. É finalmente como que o coração do país. E acaso, nas suas quebradas e declives, pelos seus vales e encostas, demora ainda o genuíno representante do lusitano antigo. Se há um tipo propriamente português, se através dos acasos da história permaneceu puro algum exemplar da raça antehistórica onde possamos filiar-nos, é aí que o devemos ir procurar, e não entre os galegos do Norte, do Douro, ou entre os turdetanos da Costa Sul, nem entre as populações do litoral, cruzadas com o sangue de muitas raças, com os sentimentos e os costumes das mais variadas nações. Bom, é claro, isto foi escrito há mais de 100 anos, foi escrito na História de Portugal, como sabem é um livro, tem pouco mais de 100 anos. E era assim que se pensava há 100 anos. Acreditava-se ainda que aqui, na Serra da Estrela, habitava o verdadeiro, o tipo genuíno do português. Não era lá um celta como os homens lá do Norte, nem lá um homem do Sul ainda vagamente aparentado com os marroquinos, nada disso. Aqui é o legítimo representante do lusitano antigo. Bem, a gente hoje não acredita em nada disso. Claro que todos os portugueses são genuínos representantes de Portugal. Tão português é o homem cá das terras e das encostas do interior como o que nasceu e vive nas praias, nas arribas dos rios, junto do mar. Somos todos portugueses, igualmente orgulhosos de Portugal. Bom, mas apesar disso é verdade que ficou um pouco esta ideia de que a Serra da Estrela é um lugar sagrado. Estão a ver, atrás de mim, uma espécie de pirâmide truncada que tem em cima um marco geodésico. Bom, aquilo é que se chama a Torre. E digo isto porque muito mais tarde fizeram lá atrás, reparem aquela torrinha ridícula com umas ameias aqui a fingir de medieval, um pastiche sem grandeza nem nada, e agora faz-se a confusão. A pessoa chega aqui e pergunta qual é a torre, porque a outra é que parece torre. Não, a torre é realmente este marco. E este grande marco tem uma explicação. A explicação é a seguinte: quando em 1802 era regente de Portugal, Dom João, que veio a ser o Dom João VI, fez-se o primeiro levantamento geral para uma carta do Reino de Portugal e achou-se que o ponto mais alto do território continental português era este. Aqui media-se 1993 metros. Eu disse muito propositadamente continental, porque, como sabem, nos Açores há a Ilha do Pico, e a Ilha do Pico é bastante mais alta, tem 2.351.
É, portanto, uma diferença de mais de 350 metros. Mas aqui, na metrópole, é realmente este ponto. E então, como era um ponto, reparem, 1993, que pena, por um triz chegava a 2000. Bom, e as pessoas, sempre com a preocupação da grandeza, fizeram um pouco como, olhem como os homens muito pequeninos, que usam saltos muito grandes para ser mais altos, mandaram acrescentar isto que tem 7 metros. Claro, 1993, com 7 faz 2000, que é para a gente poder dizer, na nossa Serra de Estrela há altitude de 2000 metros. Bem, tudo isto me parece ridículo, porque, como sabem, as nações são como os homens. Não se medem aos palmos. Cada uma é como é. E nós, portugueses, graças a Deus, nunca fomos pequenos demais. Fomos bastantes para abraçar todo o mundo. Temos orgulho de sermos como somos. Não precisamos, assim, de habilidades de pedreiro a fazer pirâmides de 7 metros para sermos maiores do que realmente somos. Mas isto tem a ver com uma certa, claro, ponto mais alto do país, um ponto onde no inverno há muita neve, e aí estabeleceu-se esta ideia, a Serra da Estrela, ou Alta Serra das Neves, de onde o Penedo caiu, e criou-se uma ilusão turística, que é desportos de inverno, Serra da Estrela. Bem, tem que se reconhecer que para coração de Portugal isto não está assim muito bem tratado. Eu estou aqui exatamente no maciço central, no centro deste grande planalto, à beira da torre. Olhem para aquilo. Isto é um prédio em ruínas, está ali há uma data de anos, está assim, está tudo escavacado, tudo escalavrado. Bem, imaginem que aquilo pertence ao Ministério do Ambiente, aquilo não é assim nenhum vagabundo que se tenha ido embora, não, aquilo é do governo. Pois bem, olhem como aquilo está. Faz parte do Parque Nacional da Serra de Estrela. Que parque! Então e o resto? Aquelas torres são muito importantes. Uma é da Força Aérea e outra é da Guarda Nacional Republicana. E até é aqui uma com ameias e tudo, assim, como se fosse do tempo de Dom Afonso Henriques. Eu não sei se é da Guarda, se é da Força Aérea, é de qualquer coisa. O que é um desmazelo perfeitamente inadmissível. Isto está aqui transformado num monte de sucata e ferro velho. Que diabo, eu nem como Oliveira Martins a dizer que isto é o lugar mais sagrado do país, nem assim. Parece um depósito de munições. Eu sei que há agora uma nova comissão de turismo aqui da Serra e que estão a fazer grandes esforços para reabilitar este planalto. E a reabilitação tem que ser isto. Tudo aquilo ou é realmente uma instalação turística agradável, condigna, confortável, atraente, que possa atrair gente de todo o mundo a um dos lugares mais fascinantes da Europa, ou então tem que ser simplesmente arrasado. Assim como está, é uma vergonha para o parque, é uma vergonha para a Serra e é uma vergonha para todos nós portugueses. É claro que aqui no inverno há muita neve. Entre os meses de dezembro e março, isto está completamente cheio de neve. Podem-se aqui fazer desportos de inverno, é verdade, mas é durante esses meses, porque, como sabem,
as neves eternas só começam a uma altitude muito superior, cerca de 3.000 metros. Aí sim, há neve todo o ano. Ora, o problema do turismo português é exatamente este. Temos que ter o turismo de todo o ano. Não podemos ter um turismo trimestral, 3 meses em cheio e 9 meses à espera de que venha o tempo das vacas gordas. Acontece aqui na Serra exatamente o contrário do que acontece no Algarve. No Algarve é um ano com 3 meses e os outros 9 estão à espera. No inverno não funciona, estão à espera do verão. Aqui é a inversa. Não funciona no verão, porque no verão não há neve, estão à espera do inverno. Ora, devo-lhes dizer que o grande encanto da Serra não é a neve, é outra coisa, é a paisagem, é o ar. Eu penso que é um ambiente único, eu não conheço outro assim. Porque realmente tem um ambiente de altitude, estamos muito altos, mas é um ambiente ainda marítimo. Aqui, à crista destas montanhas, chega um ar perfumado de maresia. Se os meus olhos fossem fortes, eu conseguia, naquela direção, avistar o Atlântico. É a última grande montanha da espinha dorsal da Europa. É aqui, pode-se dizer, que o mundo das serras acaba e as planuras marítimas começam. Isso é único, é único. Respirar um ar assim, eu não sei se o há em mais algum lugar do mundo. Bom, e depois os trechos de paisagem, reparem nisto. Eu estou aqui, este morro brutal que está nas minhas costas, é o famoso Cântaro Magro. Quando venho ao Cântaro Magro, eu quando era novo, consegui escalar isto, é claro, com muitas cordas, com muitas ajudas, mas consegui. Mas lembrava-me uma história que me foi contada por um professor meu na Faculdade de Letras, que já morreu há muito tempo, o Dr. Hernani Cidade. O Dr. Cidade não era daqui, ele era alentejano. Era um homem muito inteligente, muito brilhante, muito corajoso. Era um grande português, o Dr. Cidade. Hernani Cidade. E deixou muita coisa escrita. Bom, em novo, o Dr. Cidade foi ali, subiu ao alto do Cântaro e depois resolveu descer, escalar a descer. Mas é claro, aquilo faz impressão, ele olhava cá para baixo e sentiu-se tentado a desistir. Mas aí disse de si para si, não, um homem nunca desiste. Então, tirou as botas, atou com os atacadores uma na outra, atirou as botas cá para o fundo e pensou, agora Hernani, ou vais buscar as botas ou ficas aqui, porque é claro, com os pés descalços não podes atravessar a serra. E ele dizia-nos, quando a gente hesita, deve criar estas situações. Tem de ser. E escalou o Cântaro Magro. Mas aqui, paisagens como esta, há muitas outras. E para as ver, para conhecer tudo isto, vale a pena vir à Serra de Estrela. E isso é com neve ou sem neve. Isto na primavera é tão bonito, como isto é no outono, é o ano inteiro. Isto é realmente turismo para o ano inteiro. Este é um dos muitos trechos cheios de beleza da Serra. É aqui, nestes píncaros, que nasce o rio Zézere. São pequenos fios de água que caem, vão se reunindo e quando chegam aqui a este prado fazem já uma ribeira, uma larga ribeira. Essa ribeira escava um vale, claro, escavou ao longo de milénios, depois faz um longo rio e vai dar lá abaixo àquela grande barragem que dá de beber a Lisboa. É esta água que Lisboa bebe. Em toda a serra há miradores de onde se vê até longe. Estou a falar-lhes num que fica na estrada que liga a Serra à Covilhã. É um sítio de onde se vê, eu sei lá, eu acho que se o mundo não fosse redondo, daqui via-se todo o mundo. Em dias claros avistam-se a Serra da Gata, a Serra de Gredos, para além de Madrid,
é uma coisa espantosa. Portanto, podiam-lhe chamar o Mirador da Europa, ou podiam-lhe chamar, pelo menos, o Mirador da Península, ou então mais modestos, o Mirador da Beira, ou assim já mais ao pé da porta, o Mirador da Covilhã. Nada disso. O nome que deram é isto, porque aqui à volta há muito mato, e o mato é isto é carqueja, há muita carqueja. Chamaram Varanda dos Carquejais. Bom, tornou-se um ponto de paragem obrigatório, porque realmente lindíssimo. Nasceram restaurantes e vou-lhes mostrar um ponto que vale a pena conhecer. Bem, o que se passou foi isto. Uma empresa privada, aqui exatamente no sítio da Varanda dos Carquejais, aproveitando uma loma do terreno, mandou fazer uma estalagem. Bom, as estalagens estão a vê-la, aproveitaram isto para uma piscina implantada na própria Serra de Estrela. Ela tem 50 quartos, é portanto uma grande estalagem, e acho que é um dos lugares mais atraentes de Portugal. Apesar disso, ela não está sempre cheia. Eu cheguei hoje aqui, tinha lugar, fiquei admirado, porque uma coisa destas, em qualquer parte do mundo, estaria sempre lotado para daí a muitos meses. O que é que se passa aqui? Bom, passa-se que realmente as estradas ainda não são o que deviam ser. Apesar de tudo, notem, daqui a Lisboa são 3, 4 horas, não é mais do que isso. Mas podia ser muito menos, e estes paraísos que nós ainda conservamos, com esta falta de comodidades, às vezes transformam-se em purgatórios. Em todo caso, vale mesmo a pena vir aqui. Em vários pontos da serra podem ver-se ruínas como esta. Isto foi outrora uma linda moradia, certamente com crianças. Bom, hoje é isto que veem. É que a serra tem sido devastada por terríveis incêndios. Houve um em 76, outro, o famoso incêndio de 11 de agosto de 1990. Tudo isto foi um brasido. Bom, as casas arderam, é natural, os donos não as reconstruíram, também é natural. O que é menos natural é que isto antigamente era uma floresta densa. Olhava-se lá de baixo, isto era uma mancha verde escura, um pinhal enorme. Bom, nunca mais foi replantado. Isso, a competência aí é dos serviços florestais, mas a floresta ardeu, houve tentativas locais em sítios pequeninos, dizem-me que, punham as árvores, no dia seguinte iam lá e roubavam-nos. Seja como for, o que outrora era uma floresta densíssima é hoje um deserto de pedra. E naturalmente o clima ressente-se. Dizem antigamente aqui, o inverno não era tão frio, mas nevava mais. Agora não há neve, os turistas não vêm. Eu pergunto, e quando é que voltam a replantar a floresta? Se de cada vez que em Portugal ardesse 1 hectare de floresta, se no dia seguinte houvesse a coragem de mandar plantar 2 hectares, o país mantinha intacta a sua riqueza florestal. Assim não, claro. Pois em 90 há 8 anos que isto ardeu, vejam como isto hoje está. Mas a imagem que as pessoas têm da Covilhã não é só a neve, é também a lã. Aliás, acho que muitos dos meus telespectadores se recordam ainda
de um grande livro, Além e a Neve. Eu tenho nas mãos, é um livro do Ferreira de Castro. Ferreira de Castro foi um dos mais famosos escritores da primeira metade do nosso século. E eu acho que era realmente um escritor notável pelo que tinha de sentimentos humanos. Os livros do Ferreira de Castro podem não ter assim um estilo rebuscado, procurado, mas são cheios de humanidade, são livros cheios de amor. Esta Lã e a Neve, é claro que isto tem duas leituras. A lã, porque aqui na cidade da neve se faz muita lã, mas há um outro sentido. Enquanto para uns há lã, para outros há só neve. E era esta a ideia fundamental do escritor, uma ideia de justiça. Eu sei que muita gente pensa, bom, isso da lã já foi. Antigamente, Covilhã, Manchester portuguesa, centenas de fábricas, milhares de trabalhadores, tudo isso acabou. Pois os lanifícios eram um negócio que já perdeu a vez. Não é verdade. Não é verdade. A Covilhã continua a ser a capital portuguesa dos lanifícios. É claro, antigamente havia muitas fábricas pequeninas, agora há algumas fábricas grandes, algumas que ainda são umas 40. Devo dizer que só aqui, na Covilhã, se fabricam 40 mil quilómetros na largura do metro de lanifícios. Bom, eu bem sei que vocês estão a pensar, 40 mil quilómetros, o que é que se quer dizer? Bem, eu tenho aqui um mapa do mundo. Imaginem que isto é o globo mundial e que eu começava a estender aqui uma passadeira de 1 metro de tecido feito na Covilhã. Bom, ia estendendo, ele passa por aqui, continuo, iria acabar exatamente onde começou. Os tecidos hoje feitos na Covilhã são suficientes para darem a volta ao mundo no círculo máximo que é o do Equador. Isto é importante porque é uma das grandes indústrias portuguesas e não julguem, estabeleceu-se a ideia, os lanifícios hoje já... Não é verdade. Eu estou-lhes a falar numa fábrica que tem por ano mais de 1 milhão de contos de lucros. Quer dizer, os lanifícios continuam a ser uma indústria importante e compensadora para quem a sabe praticar, para quem se não deixa atrasar, para quem se equipa a tempo e horas e se não deixa ultrapassar pela evolução das técnicas. Eu tenho aqui alguns tecidos, devo dizer que estes tecidos são exportados para todo o mundo e estão associados na comercialização às grandes marcas da Europa. Para mim é realmente muito animador saber isto. Estou a falar numa casa aqui, das imediações da Covilhã, e há muitas outras onde eu podia dizer a mesma coisa. Quer dizer, a nossa indústria tem pés para andar. Assim, saibam as pessoas assumi-la e realizá-la. Senhores telespectadores, chegamos ao fim. É claro que ficou muita coisa por dizer, mas a Serra de Estrela é um tema grande demais para o meter assim num programa, poucos minutos. Olhem, nem lhes falei das lagoas, estou agora ao pé da Lagoa Comprida. Eu não falei, por exemplo, do queijo. Este queijo da Serra de Estrela, eu insisto, é um dos melhores do mundo, pelo menos do mundo que eu conheço. Eu estou a ver quando estiver pronta aquela autoestrada Lisboa-Paris, passa aqui, ao pé da serra, um grande cartaz. Venha provar o melhor queijo do mundo. Se souber outro melhor,
nós pagamos e prometia-se uma grande recompensa. Claro que o júri devia ser feito por pastores da Serra de Estrela. Mas também não falei dos pastores, nem falei dos rebanhos, nem falei das aldeias históricas. Sabem que das 10 aldeias históricas, 9 ficam aqui no sopé da serra. Um passeio por aí, estou a pensar em Castelo Novo, em Idanha a Velha, Castelo Rodrigo, na Sortelha, em Linhares. Eu não falei a nada disso novo. Eu nem sequer falei na cidade da Covilhã, uma cidade com 50 mil habitantes, uma cidade progressiva, à qual a universidade veio dar um alento novo, uma cidade a andar para a frente. Nem disso tive tempo de falar. Bom, isso é imperdoável, mas fica para outra vez. Vamos falar sobre Covilhã.